Muito boa tarde, nós estamos aqui com o presidente da Federação das Indústrias do Paraná, Edson Vasconcelos. Nós agradecemos a sua presença por poder conversar aqui com a Gazeta do Povo. Eu que agradeço o convite, é sempre uma honra conversar com a Gazeta do Povo. E nós temos o Brasil como referência mundial no agronegócio, mas existe um problema reconhecido, presidente, que é a exportação de produtos de baixo valor agregado. E a indústria tem um papel fundamental nisso. Qual é a contribuição da indústria e o que a indústria demanda para que nós possamos avançar e passar a exportar cada vez mais produtos de alto valor agregado? Bom, se você passear na feira, você vai perceber que a indústria está presente em todo esse ciclo virtuoso de busca de valor agregado. Na indústria da semente, na indústria do adubo, na indústria do metal mecânico, as máquinas, equipamentos que não só ajudam na colheita, mas no beneficiamento, na produção, no invase, na indústria do alimento. O conjunto, ele é muito potencializado com a indústria e ao longo do tempo cada vez mais. A produtividade, ela ficou cada vez mais forte quando a indústria entrou no protocolo. Começou a melhorar a genética da semente, começou a melhorar a performance do adubo. Então a indústria é um capítulo importante. Porém, nós temos que olhar um pouquinho à frente disso. Nós entendemos, inclusive aqui na região, vai ter um protocolo de buscar fazer com que a região oeste seja um centro mundial de melhora de performance do valor agregado das nossas proteínas. Um exemplo, se você pegar a proteína do leite, em vez de vender o leite in natura, você vai ter um trabalho para fazer o whey protein. O whey protein tem alto valor agregado por peso. E nós temos uma cadeia de nutracêuticos que tem a mesma busca de performance com a proteína da tilápia, com a proteína do feijão, com a proteína do milho, com a proteína do soja. Então esse caminho ele é irreversível. Nós precisamos cada vez mais buscar alto valor agregado por peso de produto da nossa região, porque nós somos vocacionados. Automaticamente é muito difícil ver uma indústria de alta tecnologia para a região deslocada de mercados, deslocadas de abastecimento ou perto de portos de infraestrutura e logística adequada para uma alta tecnologia. Então, nos sobra, ou melhor, é o único caminho que nós temos em buscar esse alto valor agregado naquilo que é vocacionado no nosso estado. Em que os governos, governo estadual, governo federal, pode contribuir para que a indústria possa evoluir ainda mais nesse campo da agricultura e da pecuária? Primeiro, nós temos que entender que o ator principal de tudo isso é o empreendedor. O governo não produz, o governo não investe, não tem capital de risco. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Até para não confundir daqui a pouco os papéis e o governo achar que tem que descobrir algo que é o empreendedor que tem que descobrir. O que os governos precisam nos dar? Precisam dar ambiente. Isso é crédito, infraestrutura. Vou dar um exemplo. Se nós estamos numa deficiência muito grande de mão de obra, para combater isso nós temos que ter alta tecnologia. Para ter alta tecnologia nós temos que ter energia de qualidade, não só disponibilidade. Nós não temos no estado. Então se a gente quiser dar um salto hoje na melhora da performance da nossa produção baseada na nossa dificuldade de mão de obra, nós não conseguimos. Nós precisamos de investimentos robustos na matriz energética. Não é só sermos o melhor estado que produz energia sustentável, matriz energética sustentável, mas nós precisamos de infraestrutura de distribuição. Nós precisamos de infraestrutura logística, nós não temos ferrovias. Os nossos portos ainda têm uma grande dificuldade de escoamento. Então, o Estado precisa nos dar ambiente, regulação, previsibilidade. Nós precisamos desse conjunto para que daí sim o empreendedor faça a sua parte. Você falou em crédito, que é um fator importante para a evolução do setor. Nós temos uma Selic a 15% e como você avalia esse cenário dos juros, do crédito no Brasil, em que isso pode ajudar? Bom, para você ver esse ponto, o governo interfere diretamente. Hoje nós temos a manutenção do PIB subsidiado pelo excesso do gasto público, pelo investimento público, distribuição de capacidade de consumo na base primária. Isso pode ter lógica, ou já teve lógica em algum momento, quando você não tem um endividamento público, ou uma taxa Selic tão alta, ou uma pergunta razoavelmente adequada. Quem está bancando esse subsídio do PIB? Se for endividamento público, se for um aumento de tributos, tem algo errado. Então nós precisamos ter um PIB e um aumento do PIB. O PIB
o comparativo das economias é a somatória de ativos produtivos que você tem com a capacidade humana que você tem. Se nós comparados à Índia, nós temos muito menos capital humano, nós temos que ter muito mais tecnologia. Senão nós vamos degringolar nesse comparativo mundial quando nós falamos de PIB mundial. Agora, se nós temos um governo que gasta demasiadamente, não entende que a dívida pública comparativa de países que têm a taxa Selic muito baixa comparado ao nosso endividamento público, a expansão fiscal, está sangrando as empresas, não só no aumento tributário, mas também na dívida pública. Então, este assunto gera uma taxa Selic altíssima e nós não temos capacidade de tomar crédito. Não é nem falar que o governo tem que nos dar dinheiro, ele tem que dar ambiente de crédito barato. Quem tem que dar é o mercado privado, os bancos. Podemos ter bancos de fomento? Podemos ter, mas é um outro caminho. Nós precisamos ter responsabilidade do governo federal para que ele faça o seu papel e entenda o papel da economia em mercados como o do Brasil. E falando especificamente sobre o evento aqui, qual a expectativa da indústria paranaense e da indústria brasileira também, né? O que você espera? A indústria paranaense vive um bom momento, até porque ela tem características diferentes. Nós vivemos muito a evolução da indústria do interior. A indústria de alimentos toma quase 40% já do nosso quadro de produção industrial e isso é reflexo da cadeia da segurança alimentar mundial. Então, o Paraná sofre um efeito positivo disso. Tem os seus problemas, porque é vocacionado, baixo valor agregado, mas tem uma certa independência, uma certa vacina contra crises mundiais. Mas, do outro lado, nós precisamos entender que o país precisa de uma macroeconomia robusta, precisa entender o tamanho do Estado. Quando nós falamos comparativamente, a comparação entre economias não é comparação de tamanho do Estado, é comparação da capacidade da sua população com seus ativos tecnológicos e a sua capacidade de perceber a interação mundial de poder estar subindo no seu ranking. Então isso também é importante. O Brasil precisa fazer uma parte importante, o governo brasileiro. E nós não vemos isso acontecendo e isso preocupa, não gera previsibilidade e acaba, inclusive, diminuindo o apetite empresarial, o ânimo empresarial. Uma mensagem para os industriais aqui relacionada ao evento. Primeiro que venham, quem não vem, venha. Isso daqui é um evento fantástico, uma referência nacional, até mundial. Nós temos muitas pessoas que vêm de fora do país. Isso daqui é o ápice da tecnologia, da indústria do agro. Não é do agro, é da indústria do agro, da agroindústria. Nós temos um componente fantástico de tecnologia embarcada em máquinas, em sementes, em fertilizantes. A produção aqui mostra o caminho que é o Brasil, que o Brasil deveria, mas mostra o caminho que o Paraná está seguindo. Nós agradecemos aqui a oportunidade de conversar com o presidente da FIEP, Edson Vasconcelos, e desejamos bons negócios para você. Eu que agradeço o espaço.